santo dia, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos ao canal da comunidade. E como todos os dias, estamos juntos para a leitura e a meditação do Evangelho. Hoje é o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, do versículo 1 ao 9. Lucas 10, versículo 1 ao 9. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Depois disso, designou o Senhor ainda 72 outros discípulos, e mandou-os 2 a 2 adiante de si, por todas as cidades e lugares, para onde ele tinha de ir. Disse-lhes: Grande é a messe, mas poucos são os operários. Rogai ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Ide, eis que vos envio como cordeiros entre lobos. Não leveis bolsa, nem mochila, nem calçado, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em toda casa que entrarde, dizei primeiro: paz a esta casa. Se ali houver algum homem pacífico, repousará sobre ele a vossa paz. Mas se não houver, ela tornará para vós. Permanecei na mesma casa, comei e bebei do que eles tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei o que se vos servir. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: o reino de Deus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E nós encontramos no Evangelho de hoje a missão dos 72 discípulos. E Jesus inicia a sua palavra dizendo: Grande é a messe, mas poucos são os operários. Rogai ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. E aí ele envia esses 72 discípulos para a sua missão, para ir aos lugares onde Jesus mesmo deveria ir. Mas essa liturgia é para nós um convite do Senhor também, um chamado para a evangelização. Aqui, Jesus ele envia os discípulos aonde ele mesmo deveria ir. E nós, já somos enviados a pessoas que sabem da existência de Jesus, que já ouviram falar o seu nome. Claro que muitos não o conhecem. E ele fala que grande é a messe, mas poucos são os operários. E fala para os discípulos rogarem ao Senhor da messe. Mas não se detém só nessa parte de rogar. Eles são enviados a irem atrás também desses operários, a evangelizarem, a anunciar que o reino de Deus está próximo. E a evangelização não se detém só nesse anúncio. Jesus
manda eles curar os enfermos, eles terem a prática dessa fé, não é? E assim, muitas vezes a gente pensa que essa missão, ou que a gente lê no Evangelho, a gente lê só como um fato histórico, mas não é. A gente precisa ler para pormos em prática na nossa vida. E esse Evangelho é para nós um chamado, uma exortação, se nós paramos de viver essa evangelização. E o envio do Senhor hoje é para nós, né? Precisamos evangelizar e precisamos nos dedicar à evangelização. E você, talvez dona de casa, com a sua vida corrida, com o seu trabalho, fique pensando como é que eu vou evangelizar, como eu posso evangelizar. São Francisco, ele fala uma frase que é mais ou menos assim: ide evangelizar, ide pregar o evangelho, se preciso, use as palavras. Ou seja, nós evangelizamos primeiro com nossa própria vida, com o nosso testemunho, com as nossas escolhas, com aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, testemunhando ser uma mãe, um pai de família autêntico, cristão, sendo um trabalhador realmente honesto, cumpridor dos seus deveres. Nós começamos por aí. Mas ele fala, né, São Francisco, se preciso, use as palavras. E tem momentos que nós precisamos sim falar de Jesus, falar do reino de Deus. Precisamos anunciar, viver esse anúncio. E isso também, Deus nos convida, Deus nos chama de uma forma simples, né? E muitas vezes, esses que precisam ser evangelizados estão bem próximos de nós. São os da nossa própria casa, do trabalho, o vizinho. Às vezes, uma pessoa que encontramos dentro do ônibus, num supermercado, e que, de alguma forma, Deus nos mostra que aquela pessoa precisa de uma palavra, precisa do nosso testemunho, precisa do anúncio de Jesus, né? E Jesus, ele nos faz esse convite, mas ele vem nos falar que essa evangelização é algo simples. Ele fala para você que a evangelização é algo simples. Você não precisa ser um grande pregador, pessoa que saiba usar palavras bonitas. Não, basta anunciar, como Jesus falou para os discípulos, para anunciar que o reino de Deus está próximo. Falar de Jesus, falar do amor de Deus. E se nós estamos aqui, se você está escutando esse vídeo, é sinal de que você já é esse eleito do Senhor e que você já foi evangelizado. Então, quando nós somos evangelizados, nós precisamos nos tornar evangelizadores e levar a boa nova do evangelho para outras pessoas que também precisam. E no mundo de hoje, há uma grande necessidade de evangelização. Aqui, quando os discípulos vão, eles vão para muitos que não sabiam quem era Jesus, né? Poderiam não ter nem escutado o nome Jesus. Hoje, nós somos chamados a evangelizar pessoas que sabem, né? Sabem que Jesus nasceu, que Jesus é o Salvador, que morreu numa cruz, mas que não tiveram a experiência verdadeira com ele, né? É um desafio muito grande essa evangelização, né? De pessoas que sabem quem é Jesus, mas não têm interesse. Mas nós não podemos desistir, nem desmotivar. E aqui, Jesus, ele manda eles darem a paz. E se houver alguém digno da paz, a paz repousará. Se não, a paz voltará para o discípulo. O que é que Jesus quer dizer? Que não é em vão, meus irmãos. Não é em vão aquilo que a gente faz. Embora aquela pessoa não queira receber, mas o nosso trabalho, a nossa evangelização não vai ser em vão. Nós vamos colher frutos na nossa vida também, com a nossa dedicação, com o nosso amor. Mas não podemos desistir porque pensamos que o homem tem o coração endurecido. Devemos pensar que aquele homem é importante para Deus e que nós somos instrumentos para conquistarmos, para atrairmos esse homem, essa mulher, para o coração do Senhor. E pensemos nessa necessidade de evangelização, na simplicidade do nosso dia a dia, na nossa rotina. Não precisamos complicar,
mas sermos esses instrumentos para atrairmos mais para a messe do Senhor. E quando Jesus continua, ele fala que não leveis bolsa, não leveis mochila pelo caminho. E para nós, o que é que ele quer dizer com isso? Que nós não temos que nos preocupar com tantas coisas. Claro, nós precisamos do nosso trabalho. Quem trabalha precisa do seu trabalho, precisa do seu emprego. Mas nós não precisamos nos preocupar excessivamente com nada. Temos que fazer nossa parte, mas não termos o coração apegado exageradamente, a essas necessidades. Precisamos confiar na providência de Deus, trabalhar para o seu reino e Ele vai nos dar aquilo que precisamos. Não é deixar o trabalho, mas confiar realmente quando as coisas às vezes não parecem fugir do nosso controle. Precisamos confiar na providência de Deus. E o Senhor fala também para não saudar ninguém pelo caminho. E Jesus ele vem nos falar isso, querendo dizer para não nos desviarmos do foco. Quando a gente vai seguindo na nossa vida, na nossa caminhada dentro da igreja, muitas vezes as pessoas nos chamam a atenção ou situações e nós nos desviamos do foco, nos perdemos. E nós não podemos nos desviar da nossa vida de cristãos, de católicos, e também na nossa missão de evangelizadores, porque o Senhor precisa de nós. Que nesse dia seja um dia para nos voltarmos para o foco que é Deus, e vivermos a missão de atrairmos mais operários para a messe do Senhor. Não vamos ficar só no rogar a Deus, vamos rogar, vamos orar, vamos à Santa Missa, rezar o nosso rosário, pedindo pela conversão de todos, mas vamos às aldeias, às cidades que precisam da nossa palavra. Vamos levar a paz do Senhor, acreditando que não é em vão. Por mais que existam corações muito endurecidos, mas a nossa evangelização não é em vão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E vamos nos consagrar à nossa Mãe, entregando o nosso dia e pedindo a ela essa ousadia de sermos evangelizadores, de evangelizarmos primeiramente com a nossa vida e, quando preciso, anunciarmos, falarmos do Senhor. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesta manhã os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca e o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vossa incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.